Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Espiritualidade e Vida, aqui no canal do YouTube da TV7 e de todos os seus afiliados. Eu desejo que todos vocês sejam muito bem-vindos. Quero agradecer a cada um pela presença aqui hoje à noite para discutirmos temas tão importantes e relevantes para nossa vida, para nossa sociedade. E no tema da noite de hoje, nós iremos abordar a importância da visibilidade e representatividade LGBTQIA+. Para fazer esse diálogo e compor essa roda de discussão, nós teremos nossa querida palestrante, Vâunia Veras. Seja bem-vinda, Vâunia. E dois convidados muito especiais que já estiveram aqui antes, Karina Espínola e Marcelo Menini. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de convidar todos vocês que estão nos assistindo para trazer seus comentários através da caixinha de comentários do YouTube, do Facebook, onde você estiver assistindo, e isso faz com que a nossa discussão fique mais dinâmica. Fiquem à vontade. Boa noite, Vâunia. Boa noite, Marcelo. Oi, boa noite. Vâunia, fica à vontade. Boa noite a todos, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão da visibilidade e a representatividade, né, da comunidade, das pessoas QIA+, né? Desculpe. E hoje eu acredito que vai ser bem interessante, porque nós teremos participação, né, de Marcelo e de Karina, que tem muitos conhecimentos a nos trazer, muitas histórias e relatos importantes acerca do assunto. Lembrando que esse programa é sobre a vida e sobre a espiritualidade. E tudo que nos faz crescer, todo tipo de informação, de conhecimento que é trazido e que nos favorece a evolução espiritual é sempre muito bem-vindo. Que nós aproveitemos as falas da noite de hoje para evoluirmos, para deixar de lado os nossos preconceitos, para nos abrir, né, para o universo, para os conhecimentos que existem aqui no plano terreno e também no plano espiritual. Marcelo? Maravilha, Vâunia. Fica à vontade, Marcelo, Karina. Boa noite a todos, primeiramente, né? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito feliz em estar aqui com três mulheres tão maravilhosas e principalmente, né, para a gente falar desse tema que é tão importante, nós que estamos no mês do orgulho LGBTQIA+. E é isso, muito obrigado, mais uma vez. Obrigada, Marcelo. Seja bem-vinda, Karina, fica à vontade. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Juliana, Vâunia, Marcelo, é uma satisfação poder revê-los. E estamos aqui, né, para mostrar nossa existência, nossas experiências, pontos de vista, e assim tentar encontrar no outro, né, o nosso eu, porque através dos nossos relatos muitas pessoas podem se identificar, né, e enfim construir uma carreira positiva à base da religião, da fé, que é algo tão importante em nossas vidas. Exatamente, Karina, muito obrigada. Assim como o Marcelo falou, nós estamos no mês do orgulho LGBTQIA+, e eu não sei se todos sabem, mas por trás dessa data existe uma revolução que é conhecida como Revolução de Stonewall, que policiais invadiram uma boate e foram extremamente agressivos, tiveram ações
rudes, e isso despertou uma série de revoltas pedindo direitos e liberdade para a população LGBT. Na época só utilizava-se LGBT. Mas essas revoltas, esses pedidos de direitos foram extremamente importantes para que houvesse o início dessa libertação contra o preconceito e a caminhada na constituição dos direitos, na garantia de direitos que já são de todos os cidadãos, mas muitas vezes são negados pela discriminação. Então, eu gostaria de convidar agora Marcelo ou Karina, quem se sentir mais à vontade para conversar, se Valner quiser tecer alguns comentários também, para falar um pouco sobre o primeiro tópico da nossa live de hoje, que é a importância da representatividade. E como vocês veem isso no dia a dia, se isso faz diferença, como é a visão. Podem ficar à vontade. Então, importante, eu tomei até a vez aqui. Não estou sendo muito cavalheiro, né, mas só para poder frisar, que eu achei muito importante essa sua abertura falando de Stonewall, porque para a gente é um marco, né, histórico, é quando tudo começou, e vale muito eu aqui, enquanto gay, cisgênero e branco, ressaltar que essa revolta só aconteceu graças às travestis e às mulheres trans que lideraram. Então, assim, nós, né, da sigla G, da sigla L, da sigla B, nós devemos muito às travestis, às mulheres trans, por essa iniciação, né, de luta, porque hoje os direitos que a gente já conseguiu alcançar é graças a elas. Então, assim, só fazer já de início essa ressalva, e aí eu vou passar para a Karina agora. E hoje meu formato tá assim, porque meu computador do nada deu um reset, gente. Aí eu disse, não, vou fazer pelo telefone que não dá problema. Perdão aí pela imagem, tá assim, na horizontal. Na vertical, não tá na horizontal. Então, como o Ju falou, né? As mulheres, no contexto macro da situação, elas são muito percussoras da construção das políticas para as minorias. Hoje eu costumo dizer que eu não sou militante LGBTQIAP+. Eu sou militante, eu sou ativista das minorias, porque eu reconheço hoje que para eu ocupar esse lugar de luta, eu tenho que referendar mulheres como Juliana, como Valner, que abriram portas para a gente poder conseguir fazer a militância. E sobre o ato de Stonewall, né, agora dia 28, que marca, 26 ou 28, eu estou meio confusa nessa data. 28, né, Ju? Então, no dia 28, a gente vem em vários lugares, Valner, do mundo inteiro, fazendo esse apelo de socorro, né? Porque a gente pede socorro, a gente pede uma sociedade inclusiva, e essa data simboliza muito, através da Marsha Johnson, uma travesti negra periférica suburbana, que fez o primeiro ato, né, de revolução política para os nossos corpos. E de lá, então, através da luta do HIV e da AIDS, a gente também vem conquistando esse espaço de políticas social, econômico, né? Esse macro contexto do qual a gente sempre foi excluídas quanto mulheres, né, Valner? O nosso corpo, por ser mulher, sempre é mais barato no mercado de trabalho, é digno de ser agredido, né? Assim, muitas coisas da sociedade machista diz que é normal. Então, Ju, o seu enunciado, como o Marcelo diz, é perfeito para iniciarmos nossa live. E parabéns, viu, Ju? Porque eu tenho certeza que quem está ao redor de você e de Valner são pessoas que aprendem muito com vocês. Karina, muito obrigada, de coração. E a gente aqui tá para aprender cada vez mais. E toda vez que nós conversamos aqui, eu fico sem palavras. Aprendo muito a cada minuto. Muito obrigada. Para mim também tem sido assim experiências maravilhosas, né? Às vezes que vocês têm vindo aqui
compartilhar conosco o conhecimento que vocês têm, a vivência. Então, assim, é muito impactante, sabe? E eu fico muito feliz, assim, é uma noite, para mim, é uma noite muito especial. E hoje, quando nós vamos falar em visibilidade e representatividade, eu acho que a voz tem que ser de vocês, sim. São vocês que têm que falar, que conversar. Nós estamos aqui para ouvir, para nos encantar, né, com as suas falas, com o que vocês têm para nos mostrar, nos ensinar, para abrir as nossas mentes. E eu acho que é isso. Eu estou aqui aguardando, ansiosa, né, pelas falas de vocês. Pois é, como vocês falaram aí, né, é muito importante esse tema que a gente está abordando, tanto pelo mês, né, que é um mês que representa o nosso orgulho de toda a sigla, e dia 28, né, que é o dia do marco, mas assim, o mês é um mês muito representativo. Então é muito importante a gente estar falando aqui da nossa posição, né, do que a gente vivencia, e trazendo para o âmbito religião, eu, né, como espírita progressista, que me considero, ainda caminhando, aprendendo, vejo que falta muito acolhimento para a população LGBTQIA+, dentro da doutrina, inclusive dos próprios espíritas progressistas. Porque tem muitos espíritas que se dizem progressistas, mas se sentem muito incomodados quando a gente vai falar sobre essa temática, principalmente quando a gente traz a temática transexualidade, né, para dentro da religião, para dentro da nossa doutrina. E não deveria ser assim, porque a gente tem uma doutrina que nos orienta a buscar sempre o conhecimento, né, o acolhimento, abraçar o nosso próximo como se fosse a gente sendo abraçado num momento de dificuldade. E eu vejo essa dificuldade e vejo que a gente precisa avançar também dentro do espiritismo. Então, assim, hoje o convite que eu quero fazer a quem estiver assistindo agora e assistir depois, se você frequenta algum centro, sugere, agora a gente não está, né, por causa da pandemia, mas faça essa sugestão de tema, aborde mais esse assunto. Se você conhece uma pessoa LGBTQIA+, principalmente, né, uma travesti ou uma trans, ou um trans, procura conversar com essa pessoa, entender. As pessoas, elas criaram um monstro em cima dos nossos corpos, em cima de quem nós somos, de uma forma muito, muito cruel. E isso para a gente é muito prejudicial, porque a gente, assim como as pessoas têm suas dores, né, têm suas alegrias e suas dores, nós também temos. Só que as nossas dores acabam sendo ampliadas com isso tudo que é acometido a nós, né, enquanto população LGBTQIA+. E Allan Kardec, que é o nosso codificador, né, ele nos inspira sempre falando do ponto de vista da ciência, que é a gente procurar sempre, dentro da ciência, ver tudo que ali está se movimentando, né? Tudo que está acontecendo. Se novas ideias forem surgindo e sobrepondo ideias ultrapassadas, que a gente fique com essas novas ideias. Eu até fiz uma anotação que eu trouxe aqui, né, a respeito de alguns avanços que a gente tem tido aí, que ainda são poucos, mas são bem significativos, né? E acredito que depois a Karina até vai saber falar melhor sobre. Só para vocês terem ideia, no dia 18 de junho de 2018, que foi há 3 anos atrás, né? Foi a data em que a OMS retirou a transexualidade como uma doença da CID, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. Então, gente, olha aonde tudo que era antes, né? A gente, em pleno século XXI, já no ano de 2018, e ainda era considerado doença, e existem muitos espíritas que apoiam essa ideia, que defendem uma tal cura gay para a população LGBTQIA+, sendo que o que precisa de cura não somos nós, é o preconceito. É ele que precisa de cura. E essa data que eu trouxe aqui, né, sobre essa retirada da transexualidade como doença, ela se passa 28 anos após a decisão da retirada da homossexualidade. Então, assim, também não é muito distante, né? Os anos e o tempo em que
a homossexualidade também foi retirada como uma classificação de uma doença. Então, eu acho que a gente precisa, acho não, tenho certeza, a gente precisa muito falar sobre esse tema. Eu administro a Espiritismo Kardec, né, com a galera lá no Facebook, e digamos que eu sou a cota LGBTQIA+, lá, mas eu procuro sempre abordar muito o assunto, né, e trazer muito essa pauta, porque eu acho que a gente precisa muito disso, principalmente nesse nosso meio, que a gente diz progressista, né, porque não adianta a gente só falar que a gente tem que colocar em prática e agir de acordo. E então é isso essa reflexão que eu quero trazer agora para o nosso início. Marcelo, você falando aí sobre a questão dos espíritas, né, o preconceito dentro do espiritismo, eu acho que primeiro a gente tem que tocar o ponto sexualidade, né? Existe um tabu muito grande em torno da sexualidade. Não, é como se nós fôssemos seres que não tivéssemos uma vivência sexual. E a nossa sexualidade não se resume necessariamente ao ato sexual ou então a um sexo biológico apenas, mas as pessoas resumem muito e tem um tabu incrível, as pessoas têm uma preocupação em não expor a sua sexualidade, em não falar sobre sexualidade. Então, já começa aí, eu acho que esse problema já se inicia aí. E depois, quando não se tem visibilidade em um tema, o que predomina é o preconceito, é o que se fala. Essa semana, eu fiquei muito feliz porque várias pessoas, tem um vídeo que estava circulando nas redes sociais, em que, em algumas situações de frases transfóbicas. E aí, a pessoa questionando esse tipo de comportamento, né? E eu compartilhei para várias pessoas, que eu achei bem pertinente. E eu fiquei tão feliz com a resposta de várias pessoas que eu nem imaginava, que as pessoas se solidarizaram naquela situação, disseram que era um absurdo, que esse tipo de preconceito não deveria acontecer. Então, assim, vieram de várias partes. E isso já é feito da informação. Por isso que é tão importante a questão da visibilidade, como é importante a representatividade, como é importante ter um Marcelo Menini no espiritismo kardecista, como é importante ter uma Karina Espínola. Então, assim, vocês precisam ocupar espaços, sim. Nós não precisamos de discursos de ódio, nós precisamos de discursos de amor, né? E vocês é que vão trazer isso à tona, vão mostrar que, na realidade, existe um outro lado da história. Porque até então, infelizmente, as pessoas só conhecem um lado, que é o lado do preconceito. E o preconceito, ele extirpa, sabe? Ele faz com que as pessoas simplesmente só mostrem uma pessoa pequena, sombria, que não tenha um entendimento da complexidade que é a vida, né? Somos pessoas muito diferentes, mas somos pessoas muito especiais, cada um do seu jeito, e cada um precisa do seu espaço. Karina? É verdade, Vânia. Eu estou aqui só me nutrindo, né? Porque me resta poucas palavras, viu, Marcelo? Me resta poucas palavras. Mas, como o Marcelo colocou, né? A gente vem desse CID, né, de transtorno psicológico, depois nós não podíamos doar sangue, né? A gente também foi negado esse direito. Aí a gente não podia se casar, automaticamente já tudo foi implementado. Isso a gente não sofreu um corte ao longo da história, isso já foi implementado como não. Então, depois o trabalho no mercado formal também foi cortado direito, e a educação também. Então, a gente vê, meninas, de uma construção de base, de você ver um G formado, uma T formada, de você ver uma L tendo um relacionamento estável. Então, a gente vem de uma construção que, para vocês, é muito de séculos, para a gente é de anos, sabe? E a religião, que deveria unir, que deveria fazer a junção do bem com o bem, às vezes a religião faz o mal com o mal. Então, isso acaba com as nossas vidas, né? Tanto de homens quanto de mulheres, cisgêneros e transgêneros, né? Acaba com ambos os corpos. Então, assim, no contexto da religião afro, até que ponto existe o respeito das mulheres travestis, das mulheres trans travestis na religião? Porque eu já vi inúmeras queixas de pregados transfóbicos dentro de religiões que se dizem ser extremamente acolhidas com a diversidade,
né, Val? Então, assim, aí fica a minha reflexão. Esse apoio da religião vai até onde para uma pessoa travesti? Até onde nós temos o direito de ter nosso parceiro ou a nossa parceira sem precisarmos estarmos sendo julgadas? Porque é julgamento. Eu, né, fui na doutrina espírita com minha mãe, adentrei também, né, na questão do catolicismo com meu avô, com minha avó. Então, assim, eu tenho uma visão de ambos os lados, né, que eu vejo que pregam o preconceito, né? Então, se eu vou implementar o preconceito na minha construção, que às vezes acaba implementando sem querer, é uma coisa meio que automática, a gente absorve tanto não, tanto julgamento, que a gente acaba, querendo ou não, perpetuando um comportamento, às vezes, digamos que não seja tão pensado, que não seja de uma pessoa que tem um conhecimento, né? Dizer, ó, a religião é minha em primeiro lugar e não dos outros. O que os outros falam, o que os outros fazem é a religião deles, mas a minha é assim, né? Então, eu criei muita força, eu criei um olhar mais empático quando eu criei a minha própria criação de religião, sabe? Então, eu vou na igreja, eu oro um terço, eu não gosto muito de velas, eu não gosto muito de rituais, eu sou uma pessoa muito simples na minha conexão com minha fé, mas eu não posso esquecer de que as religiões olham, de certa forma, para o meu corpo. Eu não posso dizer que, por eu ser uma mulher bem resolvida, a religião está bem resolvida comigo. Não, não é assim, né? Então, essa questão da visibilidade, como a Valna falou, é extremamente, além de uma representação, né? São símbolos, são signos, é uma simiose, segundo Santa Ela, né? De N situações. A cor remete à nossa militância, determinados movimentos na mão requer a nossa militância. Então, a nossa militância hoje é justamente estar aqui com pessoas como vocês e a toda essa equipe da TV7, ao Tiago, a todos os canais que transportam, né, que transmitem também essa live, para dizer, ó, existe um gay, existe uma trans que se posicionam bem, que estão aqui para levar um bom conteúdo. Agora, se as pessoas vão conseguir entender nossa visão, né, Marcelo? A gente respeita, mas a gente está aqui também, além de tudo, à base do respeito. Eu vejo muito por essa questão, Vânia. Eu acho, abrindo um parêntese aqui, eu acho importante a gente frisar, não é a doutrina espírita que é preconceituosa, são os espíritas que não entenderam a doutrina, porque a doutrina espírita ela é uma doutrina progressista, altamente transformadora e acolhedora também. Como o Marcelo disse, quando o que Kardec falou já está indo de encontro à ciência, ele mesmo disse, vocês deixem de lado e sigam a ciência. Por quê? Porque está se falando de transformação, de evolução, as coisas vão se modificando, os conceitos também vão se modificando, a vivência também. Hoje a gente está olhando, pensando na questão da sexualidade sob o ponto de vista de um sexo biológico, a gente vê que é vazio, que é pequeno, que não tem sentido nenhum. Então, por que a gente tem que se apegar, muitas vezes, à letra fria de um texto religioso, porque a gente acredita que foi assim e sempre foi assim. A gente esquece que existem N interpretações e traduções dos textos bíblicos e dos textos evangélicos de maneira geral. E à medida que a pessoa tem acesso àquele conhecimento, ela vai colocar de acordo com o que ela entende, os interesses que ela tem e a forma como ela é melhor para que seja interpretada. E aí, quando as pessoas falam, muitas vezes, pessoas trans, por exemplo, e dizem assim, mas muitas pessoas transexuais e homossexuais estão vindo de resgate. Aí eu fico pensando, deve ser resgate das famílias, que são preconceituosas, que ainda não aprenderam a lidar, né? Porque, na realidade, as pessoas transexuais, as pessoas homossexuais, as pessoas heterossexuais, as pessoas de uma maneira geral, seja lá qual sua orientação ou qual seja a sua identidade de gênero, o que importa é a sua essência, quem você é. Infelizmente, ainda é muito pequena, as pessoas ainda pensam muito pequeno e restringem muitas pessoas como se as pessoas tivessem todas dentro de um padrão de comportamento que a gente sabe que não existe, né? Que é utópico. Ainda bem, porque eu acredito que a riqueza do ser humano vem na diversidade.
E as pessoas trans não vêm em resgate porque são pessoas trans. Todos nós viemos em resgate, viemos rever nossos erros. As pessoas trans vêm para ensinar, as pessoas trans, as pessoas homossexuais, o grupo, a comunidade LGBTQIA+, veio para abrir a mente das pessoas, para mostrar que nós somos muito mais do que um simples sexo biológico. Veio para abrir mentes. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E vamos dar visibilidade, sim. Vamos nos... temos que falar sobre o assunto, sim, sem medo, sem reservas. Vamos falar o tempo inteiro, o quanto nós pudermos, todos os minutos das nossas vidas. Ai, belas palavras, Vânia, Karina, Marcelo. Eu estava refletindo sobre tudo e lendo aqui os comentários, eu li seu comentário, Daniela. Queria dizer que eu sinto muito e que o propósito de nós estarmos aqui falando é o propósito de trazer esse conhecimento a todos, inclusive a pessoas como as da sua família que estão perdendo de ter o contato com uma pessoa maravilhosa como você é, por conta da sua sexualidade. Como Raquel Santos falou, e Vânia reiterou, o problema não é a doutrina espírita, não são as religiões, inclusive a doutrina espírita é extremamente progressista e libertadora. O problema são as pessoas que se denominam espíritas, mas não buscam os princípios e o verdadeiro amor que é pregado tanto por Jesus quanto em toda a codificação de Kardec. E eu queria falar também que a situação de não ser aceito pela família dentro da comunidade LGBTQIA+, é uma situação recorrente. E por isso, muitas pessoas desses grupos formam novas famílias, formam novas conjunções de famílias que têm acolhimento, têm amor, têm alegria, têm companheirismo. E isso mostra como os laços sanguíneos, eles existem em propósito de estarmos juntos no plano reencarnatório, mas como os laços afetivos, eles são importantes e eles nos acolhem quando nós precisamos. E eu fico muito feliz, Daniela, que você esteja bem hoje. Eu quero que todos estejam bem. E vamos continuar a live de hoje. Vânia, quer tecer algum comentário? Marcelo, Karina? Então, eu achei interessante isso aí que você falou a respeito dessa moça, né, a Daniela. Isso. Então, primeiro dizer a ela, né, que a ela e a tantas Danielas que existem, que ela não está sozinha. Eu vi, linkando, né, a esse comentário dela, é o que você expressou aí, eu vi essa semana ou semana passada, se eu não me engano, na Antara, um post falando sobre relacionamentos, né, do Dia dos Namorados, falando que as pessoas LGBTQIA+, que têm que viver relacionamentos escondidos por causa de preconceito, por causa de tanta coisa ruim que vivenciam, se expor, né, um casal lésbico ou um casal gay, enfim, que elas não estão sozinhas. E acredito que não apenas pessoas LGBTQIA+, mas existem muitas outras também, né, que estão com elas nessa caminhada para que elas não se sintam sozinhas. Esse comentário que você fez aí foi muito muito importante, porque a família, a consanguínea, né, a gente vem em uma família consanguínea para poder estreitar os laços, só que existe a família por afinidade. Então, assim, existem corações que a gente reencontra, né, acredito que são reencontros aqui nessa vida, e que vem justamente para isso, para poder ser suporte, apoio, quando a gente mais precisar.
E uma outra coisa que eu queria frisar também, que eu também vi essa semana num comentário, para as pessoas não utilizarem mais os termos homossexualismo, transexualismo e bissexualismo. Esse ismo, ele é um sufixo que remete à doença, o que eu falei lá no início, né? Transsexualidade não é uma doença, homossexualidade não é, nenhuma das pessoas LGBTQIA+, precisam de cura. O que precisa de cura é o preconceito. Então, quando a gente usa esses termos, né, com sufixo ismo, ou até mesmo pejorativos, que machucam o outro, a gente está ali abrindo uma ferida naquela pessoa, e isso aí é uma responsabilidade, né? A gente tem que ter muito cuidado com o coração que a gente toca, com as pessoas que a gente toca, com a forma como a gente fala. Como vocês disseram, eu acho que foi a Valne que falou, o respeito, ele é primordial, e a gente precisa, né, muito ter essa barreira do respeito. Existem pessoas que não concordam, elas não são obrigadas a concordar, mas elas têm que respeitar. A gente está numa sociedade diversa, uma sociedade onde tem muitos corpos ocupando. Então, não existe um padrão, uma regra, algo que é o perfeito. Existem ali, cada um com sua característica e cada um que pode contribuir da sua forma. E pegando o gancho, a gente entra nessa questão, né, da equidade, até onde essa palavra que realmente entra, né? Porque esse preconceito, vale a gente salientar que não são só LGBTs que sofrem, os LGBTs, as LGBTs. As pessoas deficientes, são as pessoas pretas, né? São as mulheres que têm algum tipo, que não podem, por algum contexto, não atender a todas as expectativas sociais. Então, essa mesma dor que nós sofremos, outras pessoas de formas diferentes também sofrem, né, Valne? Então, assim, quando a gente consegue fazer um debate desse, levando em consideração questões que são a etimologia, né, que são lá a fundo, a gente vive todos os dias isso empiricamente, e vocês, o P que entrou agora, o LGBTQIAP de pessoas, que era o S de simpatizantes, vocês fizeram muito por nós, pela nossa militância. E a gente tem que saber reconhecer, sabe, Marcelo, o espaço de cada uma nessa luta. Que nem, ó, você vê, a Daniela falou que hoje ela é feliz, ela se encontrou, ela conseguiu achar a sintonia dela com a religião, e o que passou, com certeza, serviu de aprendizado para ela. E está servindo para outras pessoas que estão acompanhando, que conversam no dia a dia com ela, né? E falam, olha, eu passei por isso, mas hoje eu estou bem, eu não saí da religião, a culpa não era da religião, eram das pessoas, que a gente tem que saber distinguir isso, né? Então, assim, eu adoro, como vocês perceberam, né? Eu sou uma pessoa muito pluri. Então, eu gosto de um pouco de cada coisa da religião. Então, hoje em dia, quando eu escrevo uma feliz aniversário, eu boto assim, que Deus, os orixás, Buda, Alá, todas as energias do universo te ilumine e te proteja, porque tudo existe. Tudo que a gente bota fé é real. Então, entrando nesse gancho, né, da legislação e da sociedade, que vem para nos defender, que a militância é feita para nos defender. Não é primeiramente para incluir, é primeiro para defender, para depois tentar incluir. Eu enxergo dessa forma. Então, eu vejo meninas trans que nem a Carlos Bruni. Um beijo, Carlos, é muito bom ter esse contato com você. Você vem sempre ao meu lado, construindo comigo, sabe, meninas? Lives. A Carlos é uma pessoa não binária, é professora de órgão público, então, assim, sabe na pele o que é transicionar dentro do sistema. Então, quando a gente passa essa reclusão, quando a gente sofre com a transfobia, com a LGBTI-fobia, a gente começa a ter dois posicionamentos. Um é aceitar, abaixar a cabeça e ir se morrendo todos os dias. E o outro é não aceitar e lutar para que isso mude. E isso vai dando vida para a gente a cada dia. Então, assim, chega um momento, a gente está aqui, que de repente o caminho que cada um de nós vai seguir, vai ver quem vai conseguir, infelizmente, sobreviver na sociedade. Porque aqui não é questão de ir mais longe, não, que é questão de sobrevivência. Então, quando a gente se depara com essa realidade, Valne e Ju, a gente vê o quanto que nossa luta é importante e que a gente tem que fazer o nosso papel.
né? Tem muitas pessoas que, eu não sou militante, eu não sou ativista, eu acho tudo isso uma marmelada, essa coisa de política é tudo roubo. Então, é tudo isso mesmo, e o seu nome, e o banheiro, e o casamento, e a doação de sangue, e o ambulatório, sabe? Aí você vai às reportagens na TV, a nível nacional, e os projetos de integração social, de empregabilidade, de estudos. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nas palavras. Então, nesse discurso que a gente tem que ver também os avanços, as mudanças que a nossa comunidade já vem fazendo, junto com o apoio das pessoas simpatizantes, né? A questão da educação, dessa conscientização que a gente é obrigada a cobrar nos espaços, em academias, em delegacias especializadas de crimes LGBTI-fóbicos, em ambulatórios que são específicos para o público T. Ali dentro é necessário fazer esse processo com aqueles profissionais, porque muitas vezes não é uma trans que está ali, não é um gay, né? Ainda existe essa dificuldade, ainda existe muitos caminhos a serem construídos, e enquanto nós tivemos o poder de chegar na base do diálogo e científico, a gente precisa da ciência, por mais que a religião às vezes entre em confronto, a gente sabe como é difícil permear esses dois mundos, mas nós precisamos ter como é que eu posso dizer, um dossiê, nós precisamos ter argumentos para dizer, olha, eu posso ter o meu filho, eu posso ter o meu marido, a minha construção de família possa ser que não é a que você projeta, mas eu tenho, por livre e espontânea vontade, pela Constituição brasileira, o dever de ser feliz. Meu casamento reconhecido, né, a questão matrimonial que entra, né, nesse elo do casamento, meu sangue hoje em dia é legitimado, eu posso doar meu sangue, hoje em dia eu posso ser jornalista, eu posso ser o que eu for, não preciso ser apenas aquela menina que vai viver na noite, eu não preciso ser apenas aquela mulher que é bonita e que só serve para uma capa de uma revista. Espero que vocês entendam. Mas tirar o estigma de que a trans ou o gay é bonitinho, porque é engraçado, porque faz nosso cabelo, nossa maquiagem, porque arruma nossas roupas, tem ideias boas de style. Não, a gente não é isso. A gente pode até ter isso, no pacote pode até vir isso. Mas nós somos advogadas, nós somos jornalistas, nós somos pessoas que somos porta-vozes de uma comunidade. Então, aí entra esse peso que realmente a justiça vem, o Supremo Tribunal Federal, e fala, sofrer até aqui, mas vamos mudar? Vamos tentar fazer com que essa revolução de Stonewall tenha alcance, né? Então, a gente está nesse mês celebrando esses micro, macro avanços que a nossa comunidade conseguiu nesses tempos. Pegando aí, continuando o gancho da Karina, eu quero só falar 2 exemplos que aconteceu essa semana, né? Só para quem está nos acompanhando entender como é importante a gente falar sobre a representatividade. Casos que fossem com pessoas heterossexuais cisgênero, com certeza não iriam acontecer. Hoje aqui em Vitória, acho que agora às 18 horas, estava tendo um ato lá no centro de Vitória, onde alguns grupos sociais, até mesmo partidos políticos, estavam fazendo um ato em defesa de uma professora que levou, né, para a sala de aula a abordar essa temática LGBTQIA+. E teve alguns pais que caíram, assim, matando em cima dela. Trataram ela como se ela estivesse cometendo um crime federal, uma coisa que, sendo que é o contrário, né? A LGBTfobia é que é crime. É o crime. Pois é, e isso para mim, assim, me chamou muita atenção, eu fiquei muito chocado com esse caso, né? Eu espero, inclusive, que esteja tudo bem com ela, que esse tema possa, sim, ser debatido em sala de aula, porque falar sobre sexualidade na escola é, sim, importante para as crianças também se sentirem representadas, porque tem muitas crianças LGBTQIA+, que sofrem muito, não se entendem quando são novas, né? O que está acontecendo com o meu corpo, o que está acontecendo comigo, por que eu me vejo assim e eu não me sinto assim. Então, isso é muito importante, né? Essa questão da representatividade. É o que eu falei, inclusive, na última live do mês passado. Nós estamos falando aqui que vidas LGBTQIA+, importam. E não que elas são as mais importantes, mas que elas importam, assim como as demais vidas.
E um outro caso que me chamou a atenção também, porque nesse mês do orgulho LGBTQIA+, andou acontecendo, parece que mais coisas do que se costuma, né? Foi um caso de uma página, que é uma empresa, né, que tem uma página que é Estratégia Concursos, no Instagram. Uma professora, já foi ao contrário, né? De um lado, uma educadora, no primeiro caso, defendendo e tentando trazer o tema, do outro, uma professora fez um vídeo e postou. Nesse vídeo, ela estava dando um exemplo lá de hiato, separação de sílaba, ela usou a palavra viadagem para poder dar o exemplo dela. E ela, se não bastasse ela ter usado a palavra, porque muitas pessoas questionaram, mas é só uma palavra, né? Se não bastasse ela ter levado essa palavra, trago essa palavra, né, em si, ela também foi incisiva ela também foi muito incisiva no preconceito dela ali, ao afirmar que as pessoas precisam de cura. Ela sugeriu uma espécie de cura. É aquilo que a gente está sempre debatendo, que não existe cura para pessoas LGBTQIA+. Nós não estamos doentes. E a gente precisa, sim, falar muito sobre isso, sempre, né? Frisar isso toda hora, porque não sei o que acontece que as pessoas escutam, mas não ouvem, né? Parece que entra no ouvido e sai no outro. Gente, nós não estamos doentes, isso não é uma doença. Então, foi um outro caso que repercutiu muito, principalmente no grupo de espíritas LGBTQI+, que eu faço parte. Quem denunciou foi o ativista Antônio Zupério, que até passou no Fantástico no domingo retrasado, que ele também denunciou um caso de assédio de um médico brasileiro, que um médico brasileiro cometeu com uma mulher egípcia, né, lá no Egito, e aí ele também viu esse caso, denunciou também, e assim, a página simplesmente, a empresa simplesmente disse que não tinha, que a professora não queria se pronunciar, porque para mim, assim, com todo respeito aos educadores, que eu acho que os educadores são pessoas essenciais, uma pessoa como essa, ela não é uma educadora, ela está fazendo um desserviço para a educação, ao invés dela estar educando, né? E, enfim, gente, o caso foi um caso muito que me marcou muito, e a página ela não deu um retorno para a gente da forma positiva. Eles falaram que a professora não quis comunicar com o Isupério. Ela transmitiu para eles, e eles transmitiram para o Isupério o recado dela, que ela tem homossexuais na família, então ela não é uma pessoa preconceituosa, como se isso fosse algum tipo de respaldo ou algum tipo de segurança, né, de que ela não é LGBTfóbica. É como se isso servisse de cobertor para cobrir tudo. E não é assim que funciona. Então, a nossa live hoje ela é muito importante. Ela é importante que as pessoas que têm filhos LGBTQI+, acolham eles, procurem conversar mais, que as pessoas levantem a bandeira também, para que a gente chegue nessa igualdade, nessa equidade, né? A gente não está querendo mais direitos, a gente está querendo chegar aos mesmos direitos. E é nesse gancho, Ju, se eu só complementar a fala dele, que fica à vontade. O nosso papel, Vala, pelo menos o da associação de trans, assim, que é um grupo pequeno, é chegar com as lideranças, seja de empresas, seja políticas, seja sociais, é chegar nas lideranças e falar, trata pelo feminino, sabe? Respeita, chama de você, neutro, mas não desmerece essa pessoa, porque assim, a gente deixa de ir para um médico pelo tratamento que a gente tem medo de receber. A gente não faz a notificação na agressão com medo do tratamento que a gente vai receber. A gente não vai para a escola com medo do tratamento que a gente vai receber. A gente não se assume em casa com medo do tratamento que a gente vai receber. Então, assim, é uma mutilação em cima desse nosso corpo que, infelizmente, ainda temos altas taxas de suicídio, altas taxas de depressão, altas taxas de disforias. Então, assim, a gente começa a ver que o problema é o pai e a mãe não aceitar, aquela pessoa somatiza aquilo, ainda criança, adolescente, muitas vezes apanham, não sabem por quê, muitas vezes acontecem abusos sexuais com essas pessoas, a gente não sabe o porquê, e quando um colégio vê
que o seu aluno está com o braço machucado, que foi o pai que bateu, ou a mãe que bateu, porque não é só a culpa do pai, né, do casal, se moram juntos. O colégio pode até ir para a justiça, só que ele não vai ter força para fazer nada contra a família. Né? Então, imagine, a gente deveria ter, né, um estatuto que protege esses corpos de pessoas de menores. O colégio tenta ajudar, só que o colégio não vai poder pegar a guarda da criança. Então, assim, é uma situação muito complicada. E indo um pouquinho mais a fundo, o I, porque o T e o I, eu não sei se o Marcelo sabe, as pessoas trans e intersexo, Vânia, a gente anda, Ju, muito próximo à militância. Porque as pessoas intersexo, elas vêm de um processo conhecido como hermafrodita, sabe? Então, assim, com 5 anos de idade, a família define qual o gênero daquela criança. Então, como é que a família pode definir algo psicológico, da psique do indivíduo? É muito complicado. Então, agora, esse I vem aparecendo com forças, que até então era visto só como hermafrodita, para mostrar, olha, nós existimos, nós merecemos também ter o nosso momento de revelação para a gente optar ser quem realmente nós somos. Então, nesse mês do orgulho, nós que já estamos na frente desse movimento, temos que levar para vocês mais conteúdo, mais casos, para que vocês entendam. Olha, estou aprendendo agora sobre o I, estou aprendendo agora sobre o P, que são de pessoas, de homem, de mulher, de quem não se considera não gênero. Então, assim, é nesse contexto que as pessoas não querem, Valna, que nós acessamos esses lugares. Você acha que um colégio vai permitir o Marcelo falar, mesmo sendo um homem branco, cis? Não vai permitir. Marcelo vai chegar lá e vai dizer, ó, isso aqui você pode falar. E se você sair disso aqui, a gente me chama no cantinho, acaba a sua palestra, você vai embora, está demitido. Então, assim, até que ponto, né, a gente no colégio, a gente vai enfrentar isso? Minha mãe, só para eu concluir, Ju, minha mãe sofreu um ato de LGBTI-fobia comigo, no colégio, que a coordenadora, Vala, disse a minha mãe, a mim, do lado, que ela não queria me aceitar mais no colégio, porque ela não saberia lidar com o meu comportamento, que o meu comportamento era muito diferente dos meninos. Aí minha mãe, chorando, disse, olha, sai da sala, que eu vou terminar minha conversa com ela. Eu saí da sala, assim, sem chão. Minha mãe terminou a conversa com ela, que eu não sei nem como acabou, mas hoje em dia eu encontro essa coordenadora em padarias, em shoppings, eu estou de mão dada com meu namorado, eu estou de mão dada com minha mãe, eu estou com minha família, eu estou bem, eu estou onde ela não queria que eu estivesse. Essa é a verdade. Então, assim, quando eu consigo ir numa tia, sabe? Ir numa irmã, quando eu saio da bolha e consigo adentrar em mulheres como vocês, eu e Marcelo, a gente vê que a nossa luta é muito forte e que a gente não pode parar. A gente pode descansar, dar umas férias, não quero mais, não quero, mas de repente a gente volta, porque somos anjos. Eu ouvi uma teoria falando que pessoas trans e pessoas LGBT são anjos que vêm justamente para mostrar para os outros esses embates que a gente sofre desde que a gente nasceu, sabe? Porque eu venho escutando que eu sou viadinho desde 3 anos de idade. Então, assim, o preconceito me pega muito jovem e eu venho o tempo inteiro. Meu Deus, eu sou diferente. Meu Deus, eu sou errada. Eu gostar de um homem é errado. Eu querer ser mulher é um pecado. Então, até onde eu tive que conseguir enxergar a minha fé e dizer não. A minha fé agora não é essa, a minha fé agora é essa. O caminho que eu quero é este e, através dele, eu vou me dar os espaços que as pessoas falam que nós, Marcelo, somos privilegiadas, né? Mas não, os espaços que nos fazem construir uma certa, né, diferença e esse privilégio social. Sabe, Ju? Eu vejo muito por aí. Eu concordo, Karina. Sinto muito que essa coordenadora tenha feito isso. E, infelizmente, a gente se depara com essas situações ainda. O que eu ia comentar era sobre o caso que Marcelo citou, que a gente vive numa sociedade capitalista e as empresas, elas dependem dos consumidores para se manter, para terem os lucros e tal. Então, é importante que a gente saiba de onde a gente está consumindo. Eu já fui concurseira
durante muitos anos, não, durante uns anos aí, e eu já conheci essa empresa que você mencionou, Marcelo, e é uma empresa extremamente machista que tem posicionamentos terríveis, não se enquadram em nada dos meus princípios. Eu não fiquei nem surpresa quando você disse que eles não se retrataram ou não disseram nada, não teve posicionamento, não teve acolhimento nenhum, porque realmente é isso que eu esperava que eles fizessem. E o que eu queria deixar de mensagem é que as pessoas LGBTQIA+, estão cada vez mais presentes, seja na força de trabalho, seja ocupando locais de mais importância. Então, que a gente pense e a gente escolha onde nós iremos investir, tanto capital material, quanto o nosso tempo, a nossa atenção, para não dar palco a esse tipo de pessoa, entende? Para fazer com que a gente não pode mudar, infelizmente, o posicionamento, não pode fazer com que ela seja respeitosa, mas nós podemos não alimentar. Então, se cada um de nós pararmos para refletir sobre o que a gente está consumindo, quem nós estamos apoiando e em quem nós estamos votando, fica mais fácil nós tentarmos atingir todos os direitos que toda a população tem. Era essa a reflexão que eu queria trazer aqui, porque eu fiquei indignada quando você falou, não sabia dessa notícia, mas eu não fiquei chocada também, fiquei só indignada mesmo. Vânia, quer falar algo? Estou lembrando aqui de uma situação que aconteceu no meu trabalho. Eu visitei o Transcidadania com Juliana e com meu filho. Lembra, Juliana? E assim, eu saí de lá cheia de ideias, né? Muitas ideias. E na época, o coordenador lá era Roberto, não sei se ainda é. E a pessoa, assim, muito interessante, com muito conhecimento, assim, maravilhoso, né? E aí eu saí encantada. Ele falou que eles faziam palestras em vários locais, né, em empresas, e que para que pudesse falar mais sobre o assunto, que é importante. E aí eu saí encantada, né, com aquilo. E eu disse, meu Deus, olha, eu posso tentar que eles cheguem até o meu trabalho, meu local de trabalho, não vou citar o local, mas que cheguem até lá para que as pessoas possam compreender um pouquinho, principalmente pessoas que lidam com o público, e que é importante a gente ter esse olhar para a diversidade, né? E aí eu fui falar com a pessoa responsável na época sobre a possibilidade de vir, de o pessoal lá do Transcidadania vir para fazer uma palestra, para falar sobre o assunto, alguma coisa dessa natureza. E a resposta que eu tive, eu disse, vamos pensar sobre o assunto, mas assim, aquele vamos pensar dizendo assim, nunca, sabe? E eu saí extremamente desanimada do local, porque a pessoa que me atendeu, que era a pessoa na época que era responsável pelo local, é uma mulher. E a gente tem aquela ideia que as mulheres, elas têm uma mente mais aberta. Muitas vezes a gente diz isso, as mulheres são mais fáceis de lidar com a diversidade, aceitam e acolhem mais. E aí foi um balde de água fria, sabe? Eu fiquei, assim, muito triste, mas eu não desisti, porque eu acho que a gente não pode desistir nunca. Eu não tenho um espaço grande dentro do meu trabalho para fazer isso, mas eu tenho cada minuto que eu puder para falar sobre o assunto, para eu levar informação, para mostrar às pessoas que nós somos todos iguais e o quanto é importante nós acolhermos, sabe? O quanto é importante nós termos respeito uns pelos outros. E eu acho que a gente não pode desistir. É como Karina, eu imagino para Karina, imagino para Marcelo, como é difícil e muitas vezes é muito chato ter que ficar repetindo a mesma coisa o tempo inteiro, coisas tão óbvias, né? Mas assim, mas são gigantes. São pessoas que vêm com uma missão muito bonita de iluminar, sabe, a humanidade, de trazer muitos conhecimentos, de mostrar, de desvendar alguns véus que ainda ficam aí nas nossas vistas. Eu acho que é muito importante a presença de vocês e
E tenho aprendido muito, muito, muito com vocês e sou muito grata pela presença aqui no programa e também outras oportunidades que nós temos de conversar. Gente, eu estou acompanhando aqui o chat, por isso que a hora que eu fico assim de perfil, eu quero mandar saudações para a Gal, que acabou de entrar, para minha mãe Tereza, que está aí. E eu vou responder minha mãe, né? Porque imagina diálogo de mãe e filha. Minha mãe colocou que o candomblé é uma das religiões que são mais acolhedoras. E eu já debati isso aqui com Val, né, com o Ju e com o Marcelo. Até quando, mamãe, o candomblé é acolhedor quando ele trata uma trans, feito eu, no masculino? Quando obriga a nos paramentar e nos vestir com roupas masculinas. E onde a maioria das vezes as pessoas que cuidam de nós são gays, são lésbicas, né? Que é uma religião que, né, é acolhedora, sim. Mas até certo ponto, a transição ela começa a ser um problema dentro do candomblé e dentro de todas as outras religiões. Eu não estou aqui metralhando o candomblé, não. Mas eu estou falando que até onde dizem que nós somos extremamente bem recebidas, existe transfobia. Existe o embate de respeitar. Eu acredito, Valder, vou dizer uma coisa que Marcelo vai ficar assim encantado. Se Karina e Marcelo começam a trabalhar, eu trabalhei no Transcidadania, viu? Através de Roberto Maia. Trabalhei na Contax, na Latam Cargo, passei 8 meses. Se eu e Marcelo entra numa empresa e a gente passa 1 mês na empresa, eu não assumo que eu sou trans, as pessoas desconfiam, e Marcelo não assume que é gay, as pessoas desconfiam. Vai ser um comportamento, Valner, Ju. Depois que eu abrir a boquinha e falar que eu sou uma travesti, e Marcelo assumir que é gay, mudou. Pegaram a bandeira e colocaram aqui, ó, na testa da gente, sabe? Enquanto a gente diz, não, eu não sou trans, não, eu não sou trans, não sou gay, não sou gay, não. Eu não sou gay, não, eu não sou gay, não. Eu não sou trans, não. Mas se eu disser que eu sou trans, mas não, eu sou gay, gente, isso parece bobagem que eu estou falando. Mas não é bobagem, não. Muda radicalmente. Tem ambientes que eu estou, que quando as pessoas descobrem que eu sou trans, o olhar, o tratamento, tudo muda. Eu fico assim, eu fico sem acreditar. Eu fico sem acreditar que ainda, em pleno século XXI, e com a educação que nós temos, porque eu estou falando de nós especificamente, as pessoas possam se incomodar tanto com a gente ter a coragem de assumir quem somos, porque isso é incomodar as pessoas que, por situações, têm suas frustrações. Eu vejo dessa forma, porque eu sou uma pessoa realizada. Eu sou uma pessoa que tem uma família maravilhosa, sou uma pessoa tranquila aos meus 30 anos de idade. O que é que custa para mim ter empatia com aquela pessoa que está ali no semáforo pedindo comida? Eu vou xingar aquela pessoa, gente. Eu vou cuspir naquela pessoa. Eu vou passar o carro por cima daquela pessoa. Merece estar aí, merece dormir no sereno, merece tomar chuva, porque já está na rua. E esse é o pensamento hoje coletivo. Morreu uma trans, levou 12 tiros. Normal, é trans. Encontraram um gay dentro do apartamento, reviraram tudo e ele foi encontrado morto porque ele estava sendo com um cara do aplicativo. Normal. Aí eu vou no contexto macro das mulheres. Era dona de casa, empresária, e o marido matou com 3 filhos. Normal. Né? Então, assim, até onde esse normal vai ter esse poder tão forte nas nossas vidas? Aí eu entro com aquela frase, até quando? Que todo mundo já deve ter ouvido, escrito essa frase uma vez na vida. Até quando? Até quando o machismo vai ser normal? Até quando a LGBTfobia vai ser normal? O racismo, né? Então, assim, o Brasil é um país que está entre os 4 do mundo que mais matam mulheres. E as trans, pasmem, que entram nesse contexto. Porque o casamento de pessoas trans é um casamento hétero. A gente não entra nos casamentos LGBTIs. LGB. A gente não entra porque a trans é um relacionamento hétero, muitas vezes. Então, assim, até onde a gente está juntas, mas as próprias mulheres querem dizer que a gente está separada. Né? Eu escutei sexta-feira passada, fui conversar com uma liderança política, e no meio da reunião ela disse o seguinte, uma mulher, mas o que vocês estão passando quanto pessoas trans
Eu acho que vocês vêm sofrendo menos que as mulheres. Vocês acreditam que eu escutei isso? Respirei fundo e disse, deputada, me espanta ver uma líder equiparando as dores das mulheres, independente de ser trans ou cis. Mas eu vou explicar uma coisa à senhora que não entende. Desde que somos meninos, femininos, gays, sofremos com agressão física, sexual e mental. Depois, a gente não consegue estudar, nem o ensino médio. Então, daí do ensino médio adiante, não preciso nem explicar que a gente não entra no mercado de trabalho e nem na universidade. Então, eu fiquei muito triste, desapontada com sua fala, mas peço desculpas porque é a minha visão. Ela foi disso. Você não entendeu, eu não estou falando da dor. Eu estou falando de subnotificações. Aí eu falei, então tá. Já que é sobre subnotificações, você acompanhou o caso da artista Bichart, que nessa terça-feira foi na delegacia de crimes LGBTI-fóbicos e racistas do Estado, e foi tratada por ele, por uma funcionária mulher, 5 vezes, e que ela recorreu à alta cúpula da Polícia Civil para reivindicar o caso. É porque realmente vocês não conseguem subnotificar. Foi a resposta dela. Mas todo mundo que estava na reunião, quando acabou, disse, Karina, você foi sensata. E você foi educada, que você ainda pediu desculpas. Porque eu venho de tanto ataque, gente, que eu peço desculpa. Até na hora de me defender, eu estou pedindo desculpa. Às vezes eu estou fazendo um favor e eu estou agradecendo também. Eu me tornei assim, entendeu, Vânia, Ju? Eu me tornei assim, a vida me fez ser assim. Então, até que ponto as mulheres, sabe, fica uma reflexão para a gente aqui e para quem está acompanhando. Até que ponto as mulheres vão ser machistas? Até que ponto as mulheres vão perpetuar um comportamento que matam ela mesma e as delas? Sabe? Porque é muito triste eu ver uma professora tratar uma pessoa trans com inveja. Professoras mulheres com inveja de uma pessoa trans por ser inteligente, por ser bonita, enfim, por ser o que for. É muito triste, gente. É uma luta muito forte e que a gente não pode parar. Isso eu tenho certeza. Falei demais. A própria expectativa de vida da Karina, complementando aí o que você falou, comparada à mulher cisgênero, né, que eu acho que a média é 77, se não me engano, e a mulher trans, a travesti, que é 35 anos, já dá a resposta. E a gente vem agora saindo de casa, nós LGBTs, estamos sendo expulsos de casa com 13 anos de idade, segundo o último relatório da ANTRA. O antes era 15, 16, agora passou para 13. E a pessoa com 13 anos na rua, jogada ao mundo, o que é que essa pessoa vai encontrar? Gente, é muito difícil. Então, assim, a gente faz essa live fazendo quase que um apelo, né? As pessoas que nos ouçam, entendam que a gente não está aqui falando sobre ser mais, a gente está querendo igualdade, né? A gente está querendo ser amparado. E eu faço esse apelo mesmo, vou usar essa palavra mesmo, é um apelo aos espíritas progressistas. Porque os espíritas, né, que são mais conservadores, esses aí já é mais difícil ainda da gente furar essa barreira. E dentro do campo progressista, a gente ainda consegue transitar de uma forma um pouco mais amigável, né? Mas ainda assim eu tenho visto, eu já vi autora, não vou citar nome aqui, mas eu já vi uma autora que, para muitos espíritas progressistas, ela é maravilhosa, que ela é extremamente transfóbica. Ela já citou inúmeras vezes mulher aqui menstrua. Então, assim, olha a forma como ela liga uma situação à outra. Ela se diz feminista, mas a que tipo de feminismo que ela levanta, né? Porque é muito complicado. Então, exatamente. É um apelo aos espíritas progressistas. Gente, as pessoas LGBTQIA+, também têm capacidade de ocupar uma pauta ali, falar não apenas sobre a LGBTQI-fobia, mas também sobre outras coisas, né? A gente pauta muito isso porque é o que a gente vivencia, mas a gente também pode falar sobre outros assuntos. Então, abram espaço nas páginas, para os nossos textos, para as palestras. Tem tantas pessoas aí maravilhosas que falam, assim, de uma forma incrível, sabe? Sobre espiritismo, sobre religião, sobre amor. Essa a minha mensagem final, porque eu estou vendo o nosso tempo também já está esgotando, né? Mas é isso, gente. Os espíritas progressistas não acham que estão degraus acima, porque não estão, não. E eu também me coloco nisso, porque eu sei que eu também tenho muita desconstrução a fazer
dentro da nossa própria sigla, tem muita coisa que eu preciso estudar e aprender ainda para poder eu saber chegar na outra pessoa e tratar ela da forma como ela se reconhece, ela se entende. E não da forma que eu acho que eu tenho que tratá-la, entendeu? É isso. Vânia, Karina, querem tecer alguns comentários, que o nosso horário já se estendeu, temos que ir encerrando hoje. Karina? Então, primeiramente, agradecer a TV7, as meninas, a toda a equipe. Marcela, é muito bom aprender com você, porque quando a gente ouve os relatos de vivências, de histórias de vida, é diferente da gente estar lendo uma história que aconteceu. É diferente. Aqui vocês conseguem trazer a personagem e o personagem e dar voz a eles, né? Que as pessoas iriam falar local de fala, lugar de fala. E que vocês continuem, meninas, tendo esse olhar empático, não só com a pauta LGBT, mas principalmente com de todas as pessoas, sabe? Que moram na rua, que têm deficiência, que são negras, que, enfim, que são pobres, que têm fome, né? Porque o preconceito, ele está enrijecido no nosso sistema. E, infelizmente, Marcelo, eu, enquanto mulher trans e travesti, algumas vezes tenho falas machistas e comportamentos machistas. Eu não sou perfeita. E a cada vez mais eu entro na militância para me tirar desse peso que veio lá da minha infância, na minha adolescência, e que agora, na minha fase adulta, eu digo, não, eu não quero ser assim, eu errei sendo assim, eu não vou continuar mais no mesmo erro. E sobre esse mês, que esse mês se repita, que venha muitas outras Karinas, que venha muitos outros Marcelos, que a gente possa levar a nossa mensagem de forma clara, sem ataque, sem agressividade. A gente não está aqui para atacar ninguém, a gente não está aqui para dizer que a religião precisa nos engolir, mas sim que nós temos as nossas religiões e que nós vamos continuar crendo no que a gente bota fé. É isso, meninas. Muito obrigada à minha mãe, que está aí assistindo. Muito obrigada a Carles, a Raquel, a Gal. E saibam, gente, que, por incrível que pareça, nós passamos pelas mesmas coisas, só que em caminhos e de formas diferentes. Um beijo para vocês e muito obrigada. Karina, essa questão do machismo, né, que está enraizado de tal forma que muitas vezes nós nem percebemos. Eu estou lendo um livro chamado Desmistificando o Feminismo, que é de uma autora do Rio Grande do Norte, o nome dela é Carla Fernandes. Ela vem até fazer uma live com a gente aqui dia 19 de julho. E à medida que eu fazia a leitura desse livro, muita coisa ficou mais clara ainda. E a gente percebe que os nossos comportamentos, eles são a forma de educação que nós temos, todos nós, homens e mulheres, cis ou trans, nós temos sido influenciados por muito tempo. Esse machismo vem de muito tempo. Essa forma de linguagem também, muitas vezes agressiva com relação à mulher, e outras vezes disfarçada, como se fossem seres inferiores, fossem seres mais frágeis, mas que a gente percebe que é um discurso apenas de manipulação. E isso a gente percebe durante todo o período, quando a gente para pensar, para refletir, a gente percebe que muitas das nossas falas são, na realidade, só produto dessa educação altamente castradora que todos nós temos, né? Mas, assim, aqui, falar com vocês é muito bom. Porque vocês nos mostram uma face desconhecida, sabe? As pessoas têm uma ideia muito errada, principalmente das mulheres travestis, né? Principalmente a ideia de que sempre é atrelada à ideia de prostituição, são julgamentos assim, absurdos. Falar em sexualidade dentro das escolas é como se as pessoas estivessem ensinando, entre aspas, né, que eles se colocam, ensinando as pessoas a serem gays, lésbicas, transexuais, e é de uma ignorância gigante que a gente não consegue conceber como é que as pessoas ainda engolem isso. E quando vocês chegam até nós e vem com esse conhecimento passando de maneira tão leve, então as pessoas têm a oportunidade de ver o outro lado, ver que as coisas não são como são apresentadas, mas que
tudo é muito sofrido para ter que ficar repetindo o tempo inteiro. Então, nós, enquanto sociedade, nós temos que nos dar as mãos e extirpar todo e qualquer tipo de preconceito, como Karina falou, né? As pessoas pobres, as pessoas em situações de rua, as pessoas negras, a comunidade LGBT, QIAP+, as mulheres, e todas aquelas pessoas que se encontram numa situação de vulnerabilidade. E aí eu quero agradecer a todos vocês, a Karina, maravilhosa, a Marcelo Menini, fantástico, minha companheira Juliana também maravilhosa, e todos vocês que nos ajudaram, né, a construir o programa de hoje, que fizeram os comentários, que refletiram junto conosco, a TV7 pelo espaço cedido, e eu espero que, a partir das reflexões da noite de hoje, que nós possamos levar para o nosso dia a dia e que nós possamos entender que a representatividade e a visibilidade da LGBTQI é extremamente importante. Sejamos divulgadores, sejamos pessoas que acolhem, sejamos pessoas que não nos calemos diante da injustiça e da violência. Ai, faço das palavras de Vâunia as minhas palavras também. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Acredito que tenha sido um dos programas mais incríveis, que tocou muito meu coração. Muito obrigada, Marcelo, por sua presença aqui. Karina, muito obrigada também. Eu fico sempre muito maravilhada com a fala de vocês. Obrigada por vocês tirarem um pouco do tempo de vocês para estarem aqui conosco. É um prazer imenso tê-los aqui e eu já deixo aberta a porta para vocês voltarem sempre que vocês quiserem. Já são convidados VIPs. Quero agradecer também a minha querida parceira, palestrante aqui, Vâunia Veras, que nos conduz nesse programa maravilhoso. Parabéns, Vâunia, suas palavras são sempre de muita sabedoria. Muito obrigada a todos que assistiram a palestra até agora, assistiram ao nosso diálogo. Vocês fazem com que o nosso programa tenha mais vida, tenha essa troca. Então, eu desejo a todos uma excelente semana, uma noite maravilhosa, e eu gostaria de lembrar que nós estamos nas redes sociais, no @programa Espiritualidade e Vida. Então, segue a gente lá para não perder nenhuma atualização. Muito obrigada a todos e uma boa noite.